Boa noite, família. Eu não ia perder a oportunidade, né? Fizeram o convite. Não sou nenhuma pastora, né? Ainda, mas quem sabe, né? Mas aceitei o convite. Eu quero agradecer toda a igreja, quero agradecer o convite. E aqui fica um sinal da humildade. A humildade, eu aprendi que tanto uma criança ou um ancião, a gente pode aprender com eles. E isso é humildade. Humildade, às vezes a pessoa liga com pobreza, dinheiro, alguma coisa, mas não é. Humildade é você aprender tanto com um velho, como velho não, ancião, como uma criança, tanto quem tem algum título ou quem não tem. Todos têm uma pecinha que pode ser utilizado. Eu falei, né, eu sou nova na caminhada, mas o desejo do meu coração é estar mais perto de Deus. Eu não foquei apenas em um livro ou um versículo. Se vocês quiserem, pode sentar. Tá? Não foquei em um livro e nem um versículo, pois o que tenho vivido se encaixa em muitas palavras da Bíblia. Pois a Bíblia é alimento, é remédio e é diversão. Vai depender em que fase nós encontramos. Minha mensagem é sobre a experiência que Deus tem me proporcionado, pois tudo o que passou, passa ou passaremos já aconteceu em algum momento da Bíblia. Claro que para um povo, um costume, e vou trazer para os dias de hoje. O nome da minha mensagem é Colocando a Casa em Ordem. Tanto a casa templo e a casa lar. Colocando a casa em ordem tem transformação, conversão, tem lar, tem morada do Espírito Santo, tem novo perfume, tem vestes novas, tem nova visão, nova audição, tem talentos, dons, tem posicionamento, tem decisões, uma família nova. E tudo se faz novo. E eu comecei colocando o eu. Quem eu sou. E na Bíblia fala em Gênesis 1, 26. Abra. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre gado, sobre a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E em outra passagem, em Romanos 8, 17. Você coloca livro? Tá? É isso mesmo. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. E qual desses você acha que devemos ser primeiro? Eu decidi ser filha amada, pois quanto mais amada, mais próxima de Deus eu fico. E com cada fase, tornaremos sua imagem e semelhança. Pois se formos logo com esse sentimento de ser imagem e semelhança, podemos nos frustrar e falharemos. A imagem e semelhança não é o poder, mas os atributos de Deus. A bondade, amor, perdoar e por aí vai, né? Que Deus é maravilhoso. Eu não sou o que me rotulam. Eu não sou uma profissão. Eu não sou o estado que eu me encontro. Essas coisas estão, pois eu tive uma escolha. Hoje eu estou boleira, né? Mas quem sabe para frente eu estarei em alguma outra coisa. Então eu sou filha do meu amado. Depois de me colocar nessa posição de filho, fui para outro lugar da organização. Fui para a organização da família. Só que a família antes do meu casamento, que envolve mãe e pai e irmãos. Eu aprendi a honrá-la. Tive que deixar
em Gênesis 2:24. Portanto, deixará seu pai e sua mãe, e se apegará-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E entendi a honra, né? A honra é acertar como eles são, ficar com ensinamentos e não tentar mudá-los. Depois de organizar a mãe, eu fui para o marido. Aprendi a honrá-lo também, do jeito que ele é. Que ser submissa não é ser empregada, mas é estar abaixo da mesma missão e na mesma unidade. E eu agradeço a Deus pela gente ter encontrado esse Deus no mesmo momento, com individualidade, né? Mas a gente estamos juntos, porque eu sei quanto que é difícil, ou uma esposa, ou um marido vir sozinho. Eu sei como é difícil, porque tenho isso na família. Mas graças a Deus, Deus nos honrou. E a gente está junto e firme aqui. E eu fui para outra sessão, que é os filhos. Essa eu estou ainda me organizando. Mas sei que somos arqueiros. Eles são como flechas. E eles são as flechas. E nós, como pais, devemos lançar e aproximar para o alvo, que é Cristo. Coloquei em ordem também Deus, Jesus e Espírito Santo. Essa é a minha interpretação, tá? Eu sei que cada um tem o seu, mas, né? Deus é meu Criador, é meu Abba, meu refúgio, meu amado, minha rocha. Jesus é o sacrifício vivo que pagou o preço alto pela minha vida e pela sua vida. Ele é o irmão mais velho, ele é o caminho e a vida. O Espírito Santo, ele pode ser simbolizado como uma mãe. Ela consola, intercede, nos convence, nos inspira e habita em mim. E depois dessas fases eu coloquei as vozes, audições em ordem também. E os ambientes que a gente frequenta. No dia do meu batizado, aconteceu tantas coisas que pareceu como empecilhos para não concluirmos o nosso propósito. E não bastando as coisas materiais, veio vozes externas. No mesmo dia mesmo, até dentro da chácara. Aí veio a vozinha, né? Só acho que está muito cedo para você se batizar. Você tem certeza? Eu fiquei chateado, porque veio de pessoas próximas. Mas isso não me impediu de concluir meu propósito. Pois vivo de propósito, não pela proposta do mundo. E entendi que essa pessoa ela estava num rádio, assim como a fonte, é Deus. Ela poderia estar na mesma fonte, só que sintonizada em uma frequência diferente. Assim como Jesus também aconteceu em Mateus 16, 22, 23. E Pedro, tomando parte, comeu e repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só aos que são dos homens. Um pouquinho antes, acho que é nesse mesmo versículo, Deus coloca Pedro como a rocha, uma pedra da igreja. (16, 18). E aí Jesus antes tinha falado: E vós que dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. O Pedro começou bem, né? Mas deu uma mudada na frequência do rádio. E nem por isso Jesus deixou de fazer o que tinha que ser feito. Se manteve firme. Os ambientes.
Esse eu já tenho me organizado, mas é um pouquinho doloroso, porque você sair do conforto, você tem que deixar pessoas tão próximas para trás. Mas não posso parar por elas. Elas vão ter que decidir me acompanhar. Eu vou estar no caminho para ajudá-las. E eu fui organizar a igreja também. Eu sou a igreja, eu e minha família. E nós que viemos para o culto, porque a igreja é só um local, uma casa de oração, uma comunidade ou uma instituição. Eu tirei as crenças erradas que tinha. Não sabia o quanto o ambiente era bom. Quando comecei aqui há 1 ano atrás, já estou fazendo aniversário, já coloquei na minha cabeça. Nós viemos aqui para somar e não dividir. E como Oswaldo falou, a gente aqui pode ser considerado uma árvore, raiz e fruto. E eu sou parte desse fruto. Eu ganhei uma nova família, eu ganhei uma atmosfera sobrenatural. Tenho pessoas que oram por mim, pela minha família. E isso você só encontra aqui, em uma casa de oração. Lá fora, eles falam mal, te rotulam. E aqui tem oração, tem comunhão. E fazemos parte de um corpo que é Cristo. Eu também dei uma separada aí nos sentimentos. O amor. Coríntios 13, 7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O perdão, ele é uma decisão, e é 70 vezes 7. A fé não se explica, ela se pratica. A liberdade é Coríntios 6, 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. E o passado. Miqueias 7:19. Tornará e apiedará-se nós sujeitarmos às nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. O passado serve para visitar e aprender com os erros e não voltar a ter práticas erradas. Então não vá e não deixe pessoas pescarem nesse mar do esquecimento da sua vida. Parece ser fácil ser cristã. Aqui só estou falando de amor, mas na palavra João 16:33... Tenho-vos dito isto, para que quem em mim tenhais paz, no mundo terei aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nossas passagens aos desertos é para aprendizado e ganhos de atributos. Em Jó 1:1. Para trabalhar hoje. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente, e desviava-se do mal. E depois dele ter passado todas as provações, no meio delas, né? Em Jó 2:9. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. E aqui Jó, além dele ter, no final, ganhado tudo de volta, ele ainda manteve sua integridade
e ganhou o atributo de confiança e sinceridade. Não desperdice momentos difíceis. Ele é para crescimento e maturidade na fé. O final é sempre melhor que o começo. No final, tem atributos de Deus para a sua vida. Eu vou contar um fato de uns meses atrás. Não lembro nem o que houve. Mas meu digníssimo esposo, eu e ele, ficamos uns dias sem se falar. E eu, linda, né, fui conversar com Deus. Eu estava sentindo a presença. E não estava sentindo a presença. Era um silêncio. E é como é ruim essa sensação. A gente sentir e depois não sentir mais. E depois de 2 dias que conversamos e colocamos algumas pautas, que nosso relacionamento não pode interferir na minha comunhão com Deus. Na verdade, na minha e na dele, né? Que temos pensamentos diferentes, mas vivemos numa unidade. E que ele não ferindo os meus valores e princípios, está tudo certo. Me acertei com ele e no dia seguinte foi me achegar ao meu paizinho. E não é que ele me respondeu. Ele me respondeu. Como quer se achegar na presença, deixando pendente algumas coisas? Você se afasta de mim e entende que não pode. E eu entendi que ele não se afasta de mim, mas é com as minhas escolhas que afastamos dele. Chorei com ele e até depois disso ele me tirou para dançar. E nesse pequeno episódio do deserto ganhei um atributo, que é a dança, a adoração, me deixou mais próxima de Deus. Aí eu fui para o meu ambiente lar, com as organizações que tem feito na minha casa, hoje posso chamar de lar. Eu queria mudar o mundo dos outros. Até mesmo o encontro de casal que eu vim para mudar o mundo do outro. E eu estava esquecendo do meu. E a gente tem a visão do outro muito certo, né? A gente fala, é aqui, 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 a gente aponta e tenta resolver, não resolve nada. E quando tomei a decisão de abrir a porta da minha casa e começar a mudar o meu mundo, tudo começou a clarear. No meu mundo transformando, posso mudar o mundo do outro. Comecei a colocar as coisas em ordem, confesso que não é fácil, mas tudo vai valer a pena, pois tudo é para a honra e glória de Deus. Fui limpando, fui jogando fora, fui doando, e é onde Deus mais fala, em casa, quando você está limpando. Aquele cantinho difícil, aquela sujeirinha embaixo do fogão, do tapete, e vem a pergunta, como está nosso coração? Será que temos limpado ele ou deixando um pozinho virar um vendaval? O coração tem que ser limpo todos os dias. Provérbios 4, 23. Sobretudo que se deve guardar é o teu coração. Por ele procedem as saídas da vida. O coração eu tenho ele como um bebê. A gente não entrega para qualquer um. Né? Tem que ter um cuidado de limpar. Então é bom estar limpando todos os dias. Na mesa é um lugar que estamos nos destravando, onde temos comunhão, onde tem olho no olho, tem alimento, tem cura de passado que eu nem sabia que havia. Como disse no começo, sobre a honra. Foi na mesa que comecei a honrar minha mãe. Quando mais nova, julgava pela falta de algo e vi que estava errada. Minha mãe e meu pai me ensinavam os princípios, não falando, mas dando exemplos. Infelizmente, não prestamos atenção, pois estamos desorganizados nas visões, nas audições, modos de agir, de falar, distorcidos. Honrei minha mãe e disse a ela o quanto ela me ensinou. E um dos princípios que falei para ela é sobre o princípio do também. Na Bíblia tem uma passagem 5:38. É Mateus. Desculpa. Ouviste e foi dito, olho por olho e dente por dente. Essas são as vozes que o mundo faz a gente enxergar, ouvir. E Jesus fala,
Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal, mas se qualquer que te abater na face direita, ofereça-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem pedir, e não te desvie daquele que quiser lhe emprestes. E aqui, quando ela vem na minha casa, a minha mãe, ela costuma lavar louça, né? Só que ela não faz só isso. Ela também limpa o chão, ela também limpa o banheiro, ela também cuida de nós, ela cuida da comida, e ela faz milhões de coisas que não precisava fazer. Então, esse é um princípio que eu, depois de um livro que eu li, eu identifiquei nela e honrei ela. Eu falei para ela, e como a visão muda quando a gente começa a organizar. Com as visões limpas, agradeço a Deus por toda a oportunidade e experiência que tenho vivido. E colocando as coisas em ordem, coloquei Jesus em seu devido lugar, na minha mesa, e com a minha família, no meu lar, onde ele é convidado. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei comigo. E muitas vezes ele é o próprio alimento para mim e para minha família. Assim, agradeço minha rica oportunidade. Eu vou dar um recado para quem também está assistindo, porque eu vim através da internet. A primeira vez que eu assisti um rapaz na internet, eu senti o Espírito Santo e eu queria sentir de novo. E aquilo ficou me incomodando. E aí, numa ministração da pastora Lilian, a Patrícia, ela postou. E foi através da publicação da Patrícia que eu parei aqui. E a gente já se conhecia. Ela nunca falou que era pastora. Então, assim, a gente que começa a ter as visões, a organizar a nossa casa, a gente começa a ter visões diferentes. E eu espero que as pessoas que estão assistindo, que vão assistir, tenham fome e sede da palavra de Deus. Que você possa se permitir e deixar o Espírito Santo te preencher de vazios que só Ele preenche. Se permita ter suas próprias experiências com a Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E tenha sua vida organizada e transformada em nome de Jesus.